Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Galera, nas nossas últimas videoaulas a gente estava falando sobre arte final no mangá. E a gente ainda vai dar sequência, como eu falei, serão aqui em torno de 4 videoaulas. E depois de falar de massa de preto, do traço da arte final, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre textura. Mas qual que é a ideia por trás de textura? A palavra textura parece uma série de coisas, desde música até arte, e os materiais que a gente encontra no dia a dia possuem alguma textura. Se eu, por exemplo, pegar uma folha e depois uma peça de madeira ou de vidro e passar a minha mão, a palma da minha mão, a ponta dos meus dedos nesses materiais, eu vou sentir uma textura diferente. Aquilo vai causar uma impressão diferente no meu tato. Acontece que a gente tenta replicar essas texturas de diversos materiais no desenho. Então, depois de fazer um contorno de arte final, depois de colocar também um pouco de massa de preto, que não é o caso desse desenho, eu preferi não aplicar a massa de preto para que vocês consigam ver um pouquinho melhor a textura, eu posso também começar com a minha caneta a trabalhar uma série de texturas diferentes, desenvolvendo traços que vão com um ritmo para algum lado ou para outro, traços que imitam a textura de madeira, de vidro, de metal, de um tecido mais pesado, enfim. A ideia é sempre tentar causar essa impressão, tentar desenvolver no olhar de quem vai ver o meu desenho essa impressão muito nítida de que material compõe aquela parte do desenho. Então aqui eu tenho um guerreiro. Como que eu vou conseguir destacar para o olhar do observador que a armadura dele é feita de metal? Como eu vou conseguir mostrar que o cabelo dele não é simplesmente uma grande massa planificada, que existe ali um acúmulo de fios? Como eu mostro que a capa dele é feita de algum tecido mais pesado, que a luva é feita de um material mais rústico, de repente, como couro? Tudo isso depende de textura. Mas, para que vocês consigam ver um pouquinho melhor, para que tudo isso faça mais sentido, eu trouxe alguns exemplos diferentes de desenhos texturizados. Nesse primeiro caso, à direita eu tenho o desenho sem textura, à esquerda o desenho com a textura. Olha como após aplicar a textura, eu entendo a pele desse ser, eu entendo um pouquinho mais do metal que compõe a sua armadura, como tudo isso desperta um pouco mais o olhar e divide as áreas do desenho. Nesse segundo exemplo aqui, no meu dinossauro, eu uso a textura para trazer algum detalhe na roupa, para mostrar como pode ser a escama da pele dele, para mostrar essa pata também com um pouco mais de ranhuras, com um pouco mais de detalhes. E nesse terceiro exemplo, o que eu acho que é mais interessante para a gente perceber é justamente esse acúmulo de texturas diferentes na pele do dinossauro, na roupa que ele veste, no chapéu, nas escamas que acompanham a linha da coluna. Esse monte de textura diferente dá uma fluidez no olhar, ajuda a perceber melhor cada uma das áreas. Vamos ver agora mais um exemplo. Eu tenho aqui um guerreiro, só o traço da arte final primeiro, e agora vamos ver ele texturizado. Reparem que eu apliquei texturas diferentes para o capacete, para o bigode, para o tecido. E mais uma vez, tudo isso ajuda a deixar claro que eu estou falando de materiais diferentes. Eu vou pegar aqui um último caso, dessa vez um desenho fantástico, um desenho um pouco mais detalhado, que enquanto ele está somente numa linha fina, é tudo um pouco bagunçado. E na hora que eu trago algumas texturas, agora sim, com a massa de preto, tudo fica um pouco mais nítido, também um pouco mais denso, mais pesado. Enfim, quando eu falo de textura, gente, ela vai trazer essa possibilidade de uma interpretação dos materiais do desenho, principalmente. Então vamos destacar essas duas qualidades da textura, essa compreensão, essa interpretação de um material, aquilo é madeira, aquilo é vidro, aquilo é couro, aquilo é um tecido leve como seda, aquilo é um tecido pesado como aquelas roupas medievais mais clássicas, e eu também consigo dar essa fluidez para o olhar. As pessoas vão olhar um desenho meu e entender o que cada área representa. Às vezes, alguma coisa que está somente em linhas e que pode confundir o olhar de uma pessoa, pode ficar muito mais nítido, muito mais fácil de entender, de compreender com o uso dessas texturas. Acontece que texturas é algo que é muito empregado em mangás. Por quê? O mangá, na maioria dos casos, numa boa parcela dos casos, ele vai ser feito todo preto e branco. E a gente consegue perceber uma diferença muito clara, muito objetiva entre mangás, que são todos preto e branco sem nenhuma textura,
simplesmente com contornos e algumas áreas de preto, e mangás que possuem texturas. Para mangás texturizados, eu aconselho que vocês procurem Berserk. Berserk é um mangá que ele é denso, ele é um pouco mais pesado, entretanto é interessante a gente ver os desenhos e compreender como esses desenhos eles são extremamente detalhados, trazem N texturas diferentes para cada parte. É um mangá que tem um foco medieval e que vai explorar muita criatura e muito armamento feito de ferro, uma coisa mais rústica. Mas quando a gente compara com alguma coisa do tipo Naruto ou One Piece, ali a gente tem apenas as linhas. E em cenas de batalha, em cenas que tem muitos detalhes e muitas coisas trabalhadas, às vezes isso fica confuso. A interpretação é feita de uma maneira muito estranha. Eu posso olhar para aquela linha e não entender exatamente o que está sendo representado naquela página. Uma outra dica interessante sobre texturas, pessoal. Pausem o vídeo ali naqueles exemplos e vocês podem tentar replicar essas texturas à parte. Antes de ter algumas texturas que eu gosto bastante, de ter algumas que vocês vão ver que se repetem, principalmente ali para tecido, para chapéu, eu uso uma um pouquinho parecida, sempre tenho a minha maneira de desenvolver a armadura também e os riscos da armadura, eu aconselho que vocês façam vários testes numa folha à parte. Então deixe o seu desenho por perto, pega outra folha e faz alguns testes, tenta copiar um tipo de textura, outro. Caso você queira replicar alguma coisa específica, como por exemplo madeira ou algum tipo de madeira, procura uma imagem do objeto real, observa bastante ele e tenta entender, tenta interpretar quais são as linhas que você percebe naquele material. Replica isso para uma folha, para uma página, tentando usar principalmente linhas finas, linhas simples e ver como que fica. Se vocês procurarem também tópicos por passo a passo de texturas na internet, vocês vão ver que vários desenhistas desenvolvem e aplicam texturas próprias, texturas diferentes. Assim vocês podem criar um repertório visual, copiar algumas dessas texturas, desenvolver suas próprias texturas e levar isso para os seus personagens. Galera, tá passando agora aí para vocês, eis como estava o nosso guerreiro antes da textura e como ele ficou após esse acúmulo de texturas e essa identificação visual de cada uma das áreas, do metal, do tecido, do couro. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.